Bom dia amigos, bom dia irmãos, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 10 de setembro. Graças a Deus o Senhor nos deu mais essa semana de bênção, essa semana de vitória, e nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, novamente, num ambiente um pouco diferente. Eu estou em trânsito e tive que dar uma paradinha aqui para cumprir com o nosso compromisso, para cumprir aí com o nosso desejo, nosso encontro, né, de toda semana, aí às 8 horas da manhã, na segunda-feira. Então não podia faltar, hoje precisávamos estar juntos e assim aconteceu. Estamos aqui, estamos juntos para mais um momento de reflexão daquilo que Deus tem para nos ensinar, né? Então, sou muito grato ao Senhor pela oportunidade, pela tua vida, que tem aí sempre acompanhado esse nosso devocional, e eu creio que Deus também tem falado ao seu coração e tem trazido conhecimento para a sua vida. Sim? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossos olhos e a respeito daquilo que Jesus disse. Quando Jesus estava falando aos seus discípulos e através de parábolas, ele sempre ensinava através de parábolas, né? Tentando com isso, fazendo de fato com isso, com que a sua mensagem, o princípio da sua mensagem fosse entendido com mais tranquilidade, mais facilmente. E uma delas, ele fala sobre os nossos olhos como uma luz para o nosso corpo, né? Dizendo que é através dos nossos olhos que nosso corpo pode ser iluminado ou não. Tudo bem que nesse texto anteriormente ele estava falando a respeito do ser humano e o seu amor por ter coisas, por possuir bens, o amor pelo dinheiro, a importância que o ser humano dá ao dinheiro. E no meio dessa conversa, no meio dessa parábola, desse ensinamento, ele fala então que a candeia dos olhos são a candeia do corpo. Eu vou ler para vocês aqui que nesse caso específico ele está dando uma explicação assim direta, e ele usa isso como uma figura. Então tá lá em Mateus 6, no verso 22 até os versos 22 e 23 desse texto. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então Jesus explicava nesse texto que a forma como nós olhamos as coisas, as pessoas, as circunstâncias, determinam se aquilo também reflete a luz que em nós existe. A luz da presença de Deus, a luz da presença de Jesus. Como eu disse anteriormente, aqui ele faz uma relação com relação ao amor ao dinheiro, com relação à materialidade. Interessante que você acha que essa questão do amor ao dinheiro pode não ser algo importante. Jesus fala que dinheiro, esse amor ao dinheiro representa quase que um Deus, um Senhor, né? Ele usa a expressão de o dinheiro ser um Senhor. No verso 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, nesse caso, é o dinheiro. Mas a gente vai se ater mais à questão dos nossos olhos mesmo. Como é que tem funcionado o seu olhar para as coisas e para as circunstâncias? Eu tenho acompanhado um pouquinho o desenvolver de algumas pessoas, o comportamento de algumas pessoas, e eu vejo que uma das formas que o olhar tem trazido trevas para a vida das pessoas, por exemplo, é a questão da materialidade.
As pessoas se esforçam tanto para ter coisas. Tanto para ter coisas e que muitas vezes essas coisas não vão trazer aí a felicidade que ele espera, ou não vão suprir a felicidade que ele tanto deseja. E às vezes não é nenhuma questão da felicidade propriamente dita, mas é de atendimento a uma necessidade social, porque todo mundo tem, todo mundo compra, todo mundo faz, e aí eu vou trabalhar muito para que então eu consiga ter essas coisas. Quando que eu entendo e quando isso fica claro que este olhar é um olhar de trevas, é um olhar que não está servindo como luz para aquele corpo. Porque quem tem esse tipo de olhar, pode observar, nunca estará satisfeito com o que tem. Nunca chegará a um ponto de equilíbrio entre o que ele pode ter e entre aquilo que ele tem. E isso, ao olhar o que ele tem, trazer satisfação. Todas as vezes que ele estiver dentro de uma circunstância ou dentro de uma sociedade, do ambiente social, ele vai estar sempre desejando ter algo mais para atender essa necessidade. E daí que representa as trevas para aquele corpo. E são terríveis porque ele nunca terá paz. Ele nunca conseguirá ter uma vida tranquila e equilibrada. Porque eu e você, nós sabemos e precisamos saber até onde e como a gente pode chegar. Até onde chegar e aí traçar os planos, fazer um projeto para poder chegar a isso e chegar bem. Todas as vezes que eu sonho além daquilo que eu posso ter, eu trago sofrimento, eu trago decepção, porque normalmente eu não posso atingir. E caso atinja, eu não consigo manter. Então, como que você tem olhado as coisas, essa questão de ter coisas, de trabalhar tanto para possuir coisas? Tem alguns conhecidos aí que eles têm um salário X e o carro dele representa miseravelmente quase aí 30 vezes o que ele ganha de salário. Pode ter? Pode. Só que assim, para manter isso, todo ano gera um sofrimento, é PVA, é uma carga pesada de seguro, e você vê que a pessoa sofre para poder manter aquilo que para ele de repente era tão importante. Os olhos são maus, não está trazendo uma alegria plena. Nossos olhos precisam ser equilibrados com relação a isso. E você correr atrás sim de ter coisas, mas com equilíbrio, para que essas coisas você as tendo, isso traga alegria para o seu dia a dia e não um peso para você ter que manter. Como estão os seus olhos? Como que você tem olhado as circunstâncias? Numa outra situação que os nossos olhos também funcionam como luz e mostra muito claramente às vezes que nossa luz está apagada, é quando você olha para as pessoas e você começa então pejorativamente a dar limites a essas pessoas, que na realidade o limite não é dela, o limite é seu. Você que está olhando para ela e diminuindo a sua capacidade ou avaliando essa capacidade sempre a menor. É muito comum quando nós olhamos pessoas e fazemos essa análise, olhar a característica das pessoas. Olha a característica e fala, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa não vai desenvolver, essa outra pessoa não tem como chegar, e a gente fica pejorativamente taxando as pessoas. Ah, então tá, acha que não, né? Olha como as pessoas avaliam, principalmente aqueles em que existe alguma deficiência, alguma dificuldade relacionada a movimento. Sempre a nossa natureza é de olhar e falar assim, olha, não pode, não consegue, não vai chegar lá. Isso porque na realidade o problema não está na pessoa, a dificuldade não é a da pessoa, são os nossos olhos.
são nossos olhos que são maus. E aí a gente põe limitações, mas dentro da nossa própria limitação. O limitado somos nós, que não acreditamos e não conseguimos ver aquilo que o outro tem, que é grandioso e que ele pode contribuir e que ele vai contribuir para a sua vida, para a sua vida familiar, do seu trabalho, para a vida da sociedade. Como estão os teus olhos? Seus olhos são bons? Seus olhos têm servido como porta de luz para todo o seu corpo? Para que o seu corpo seja um corpo de luz, um corpo... Quando a gente fala um corpo de luz, é um corpo voltado para a alegria, né? É um corpo de paz. Só para mim, é o seu ser. Esse corpo a gente entende que é só uma referência de como você é, o seu ser, como que você é. Então, como é que você tem olhado para as coisas, como que você tem olhado para as pessoas? Depois de olhar, essa porta tem trazido luz? A Bíblia fala de um exemplo muito importante, que é o de Caim e Abel. A Bíblia fala que quando foram apresentar os seus holocaustos ao Senhor e foram fazer a oferta ao Senhor, Caim teve inveja do seu irmão. Dentro dessas circunstâncias, analise você se o olhar de Caim para Abel foi um olhar bom. Sim, a inveja é também uma porta que vem através dos nossos olhos e que nos deixam então sem luz em nossos corpos. Para Caim não foi diferente. E o resultado foi a morte do seu irmão. Caim matou Abel. Muitas vezes a forma como você olha para as coisas e para as circunstâncias pode sim levar a uma condição, talvez não de uma morte física definitiva, mas a uma perda tão importante, que podemos classificar com a morte, como morte. A morte, muitas vezes, da fé, porque deixa de crer, porque não tem conseguido, mas isso tem sido resultado da forma como você tem olhado para as coisas. Então eu quero nessa manhã convidar você para ter um olhar igual ao de Jesus. Jesus olhava para as coisas e ele sempre via algo de bom, sempre via o melhor. Lembra da mulher? Em outra situação, a prostituta que se aproximou de Jesus e querendo de Jesus o atendimento e comentou, falou, olha, eles querem me matar porque eu sou prostituta. E Jesus então não enxergou naquela mulher a prostituta, que todo mundo enxergava e queria apedrejar. Ele enxergou nela uma mulher que precisava de um recurso, que precisava de um socorro, que precisava de uma salvação. Então o olhar de Jesus para aquela circunstância foi um olhar de piedade, um olhar de amor e um olhar de resgate. E aí ele pergunta ao povo, se algum de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E com uma solução simples, como uma palavra simples, Jesus resgata naquela mulher, ou daquela mulher, a sua condição de ser humano. Ninguém atirou as pedras, todo mundo percebeu que estariam ali também em pecado e também com faltas, e então não seria justo, seria uma hipocrisia atirarem pedras naquela mulher. Isso é um dos exemplos que Jesus nos deixou com relação à forma como nós devemos olhar as coisas e a forma como devemos olhar as pessoas. Que você nessa manhã também decida por caminhar neste caminho que Jesus ensinou, ter um olhar igual ao de Jesus, um olhar de amor, um olhar de piedade, mas também um olhar voltado para as coisas da terra, dentro de um equilíbrio, sabendo que o nosso maior tesouro não está na terra,
Nosso maior tesouro está na salvação em Cristo, e aí sim, na eternidade com Ele. Pensa nisso, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã, eu quero te agradecer por todos os seus benefícios e agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Mas também quero te pedir nesta manhã, Senhor, que a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia alcance os nossos corações, alcance, Senhor, o nosso corpo, alcance a nossa vida e, Senhor, alcance os nossos olhos. Senhor, que a partir de agora os nossos olhos possam ser bons, que possamos olhar, Senhor, para o dia a dia, olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, olhar, Senhor, para as nossas necessidades de ter coisas, mas olhar com o teu olhar, olhar como o Senhor nos ensinou a olhar. Que o nosso olhar então seja de amor, que seja piedoso, que o nosso olhar seja equilibrado e que, Senhor, em todas as nossas decisões, o teu nome possa ser exaltado. Obrigado por tudo, dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na tua presença. Eu te peço e eu te agradeço, em nome do próprio Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos aí que participaram desse vídeo, tá? A irmã Márcia, a Cristina, o João Carlos, meu amigão da CT, outros irmãos que apareceram aqui e eu não disse os seus nomes, mas recebam aí o meu grande abraço. E espero que na próxima semana, Deus nos dando a graça, nós estejamos juntos para mais um momento de devocional. Sim, quero lembrar vocês que quarta-feira teremos a reunião lá na igreja em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, às 20 horas, culto aí abençoado, dirigido ali pelo pastor Paulo Roberto. Sim? Grande abraço a todos, tenham todos aí uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Até a próxima segunda.